O que você acha? Cara, eu acho que provavelmente tem vários. Não sei. Tô aberto a qualquer coisa, vamos nessa. Vários homens no sofá, vamos ver como. Faz essa conta aí. Você deu um tilt, né? A mente dele atrofia. Ele travou. Famoso derrame. Opa, a expectativa é de um filme razoável, porque ninguém falou muito sobre ele, eu não sei, cara, qual é a minha expectativa. Eu quero que seja bom, mas se for ruim pode dar pano pra manga. Parou de falar mal das pessoas e vamos gravar um vídeo sem falar mal de ninguém. Não, sendo que no outro vídeo... Que não esteja no vídeo. No outro vídeo a gente tava no Tinder, assim. A minha é meia? Ou do Max? A minha é mais legal, hein? Tá furada, cara. Eu tô sem meia. Não faz assim. Tá. Você vira o Curupira? Só vai ficar consciente. Exato. E agora eu tô ficar como? Tem que ficar fortinho. Não, nem isso não, porque tava essa parada assim. Peito de fora, barriga pra dentro. Tá de Isso, boa. cara, tá de terror. Você gostou mais do sal, hein? Tá. Então, qualquer momento. Vou ficar difícil. Tá, vamos lá. Faz de novo, vai. Isso vai ser a parte que aparece antes, vai. Uou! Boa noite, amigos da violência gratuita. Tô aqui na casa do meu amigo Herman, com meus amigos Vitor, Franco, Jonas, casa cheia hoje, para falar sobre Tau, T-A-U, que é um filme que saiu há umas 2 semanas na Netflix, que não tem dado o que falar, pela primeira vez no canal. E, enfim, ele falar que ele é de terror é uma certa forçação de barra, assim. Mas como ele é meio de violência e cativeiro e criaturas que não são exatamente naturais, são robóticas no caso. E a gente não sabia do que ele era. Não, porque eu vi alguém fazendo propaganda que era a mistura do It Follows com Exorcista com não sei o que. Eu falei, caralho, fudeu. É bom deixar claro que a gente... É bom Pois deixar é. claro que a gente acabou de assistir o Sim. vídeo, ninguém tinha visto nada antes. Vai rolar um vômito de Então- impressões aqui. Vai ser confuso, talvez. Mas a gente tenta. Então, eu não vou dignificar o diretor desse filme falando o nome dele, porque eu não lembro, tá? Já dando, adiantando. Eu acho que é uma diretora. Não, é Não, Federico não, D'Alessandro. é um cara. Não era Federica? Não, é Frederico. Bom, é Federico. Ele pode ser mulher, não sei. Vamos lá, enfim. Questões estranhas a esse vídeo. A produção vai colocar aqui em cima o nome do diretor. Será que vai mesmo? Ou não. Mas enfim, sem mais delongas, antes de chegar no fato que esse filme é uma merda, eu vou tentar introduzir o filme. E essa introdução já diria que é a primeira crítica que eu tenho sobre esse filme. Porque, assim como As Boas Maneiras, ele é um filme que... Eles são múltiplos filmes, só que enquanto As Boas Maneiras são 2 filmes com 1 hora cada, esse começa... O primeiro minuto parece que é uma coisa super cyberpunk, que é tipo, a gente vê uma mulher, a Maika Monroe, que é uma mulher ali dos corres urbanos e tal, cheio de neon, com a peruca rosa. E aí, com 1 minuto e meio, ela é sequestrada, aí acaba esse filme, e começa o segundo filme, que ela acorda numa cela com 2 outros caras, com um homem e uma mulher que estão com uma focinheira da vida e estão atados. E aí eles conseguem escapar dessa cela, que é misteriosa. E aí um robô começa a massacrar os outros 2. Aí entrou na categoria meio slasher, monstro, violência. Só que aí ela é recapturada. E aí começa o terceiro e final filme, né? Que é, sei lá, 1h30. Que é o mais chato. Exatamente. Eu tava... Não, 1h30, não é que o filme tem tipo 1h30. Então... 1h37. Eu acho que literalmente os 7 minutos se pá são essas coisas. Porque é bem rápido, é realmente bem rápido. Eu acho que uns 15 minutos de filme. O tom muda completamente, né? Vira meio que um... Vira uma mistura de O Albergue com, sei lá, É muito escroto falar, mas é Ex Machina, eu não queria Ex Machina, comparar. não. Essa é a mas- coisa mais óbvia e precisa sim. ser dita. Mas sim, a dinâmica fica isso. parecido. Então vou pedir pro Franco, nosso iniciando aqui, explicar o que acontece a partir do momento que ela é recapturada pelo robô nesse lugar misterioso.
Bom, então ela é recapturada pelo robô, isso já depois da peruca, Já saiu da cela. Já depois do Centopeia Humana. Os parceiros de cela foram verdade, massacrados. tinha um momento Centopeia Humana. Mais uma referência clara desse filme. Pois é, eu teria preferido, aliás, se tivesse continuado no tempo Centopeia Humana, acho que teria sido mais interessante. Sim, Centopeia robótica. Centopeia Inclusive robótica. a máscara é meio... Tem uma boquinha, tem um buraquinho, assim, eu acho que eles eram alimentados por esse buraquinho, enfim, dá muito pano pra manga. Bom, ela é recapturada, né, pelo robô, e a gente descobre que tem um cara lá misterioso na casa, que a gente descobre logo que é um executivo de uma empresa de inteligência artificial, e que o robô da casa se chama Tal. A gente descobre isso pelos diálogos entre esse cara, o executivo Alex, e o Tal. O Tal, eu descreveria ele como uma inteligência artificial que é burra. Não uma inteligência, é uma estupidez artificial. Estupidez artificial, que não consegue acessar a internet. Ela não faz muita coisa, assim. Na verdade, eu acho que ela organiza... Limpa os livros dele. Ela limpa os livros dele, o que é legal. Faz o café da manhã. Ela tem controle sobre os mini drones e um robô de combate que é muito ineficiente também. Ares. Mas ela é bloqueada também pelo cara. Então Parece- vamos defender ela também. Parece um robô de combate ridiculamente poderoso pra, defender o perímetro de uma casa. Mas aí tem um comando que diz não faz. E aí ela não faz. Assim, ela fica de boa. Eu não sou um engenheiro, Programador, mas eu vejo que, tipo, acho que uma Siri um pouco... A Siri de hoje já faria o que ele faz de uma forma mais... Sem os problemas. Ele tem uma inteligência artificial com potencial de, tipo assim, de trair ele, tipo... Não, mas isso é no começo do filme, porque ela fala com ele, tipo... Não, mas mas tem todos os comandos hidráulicos do robô. você Ele falando do pensa e Ares? age. Daquele robô que... Sim, o mais bizarro do robô é quando ele começa a ter sentimento. Aí é que é Então, bizarro. só pra fechar, aí... Continua só pra fechar o Franco vai falar tudo. da história. Que são... Pelo visto. Então, em determinado momento, ele tenta fazer ela resolver uns pequenos enigmas, assim. Nível Tangram. Nível assim, tá ligado? Candy Crush, tá ligado? Tipo, aquele joguinho de colocar bolinha uma do lado da outra. Que você entende vagamente que é pra revelar, trazer as memórias dela. E mostra, né, acho que alguns flashes de memória dela, de uma... Que vão ser recuperados muito superficialmente mais no final. Um passado nebuloso da protagonista. Teve isso ainda, né? Basicamente ela foi abusada e fugiu de casa. Que nunca é explorado muito a fundo, assim. Não fala muito Tem uma disso, frasezinha no final, mas enfim, a gente chega lá. Legal, isso eu não notei. E daí depois disso, depois de um tempo ele deixa de... Acho que era fim de semana dele, porque ele ficava bastante em casa. Em determinado momento ele deixa de ficar em casa, começa a ir ao trabalho. Isso dá ela a oportunidade de conversar com o Tal. Que tá sendo meio que a força que prende ela à casa, né? Que garante que ela não segurança escape. da casa. E daí segurança barra faxina. E daí, conversando com o Tal, ela tenta descobrir mais sobre a casa e tenta convencer ele a ajudar ela a sair. Acho que esse seria o enredo desse terceiro filme. Sim. Cuja estética também mudou do cyberpunk pro dark e grotesco pra uma coisa estéreo e ascética, assim, que é a Black mansão Mirror. do cara. Black Mirror total. Sim. Nossos tipo, iPhones estão matando Gueto, a gente. prisão, laboratório. Tipo isso. What if phones, but too much. Exato. Então vamos lá. A gente começa do início. Eu acho que a partir do início desse terceiro filme, que é o grosso do filme, surge o mais flagrante dos problemas dele, que é o roteiro, né? Como a gente comentou várias vezes durante a exibição, que é uma bagunça muito jogada, superficial, de alguém, claro, que tá com preguiça de prever qualquer ramificação dos desdobramentos da história, né? O Nate falou certinho. É um ex-máquina pra gente... pra simplificar. Ex-máquina simplificada. Cara... eu diria mais, o ex-máquina... Não é ex-máquina, é preguiçoso, sabe tipo, preguiça, assim mesmo? Tipo, se vocês já escreveram qualquer coisa, não precisa nem ser roteiro. A primeira vez que você faz, a primeira versão que você escreve, é uma merda sempre. Não tem... O Scorsese falou, se você não olhar pra primeira versão do roteiro que você fez e ficar enojado,
tem alguma coisa errada com você, tá ligado? Ou então você é um gênio super... mas geralmente não, não é o caso de Noga Landau. Até o Alan Ginsberg que escreveu lá a parada no improviso, ele revisou depois. Então, tipo, parece que foi isso. Parece que foi o primeiro tratamento. E falou, tá bom. Tá genial isso aqui. A ideia é que... Tipo, tem muito clichê, tem muito estereótipo, tem muita coisa que é resolvida de... Muita verborragia ali. O cara explica as coisas demais. Ao longo do filme isso acontece. É uma mistura diabólica entre o clichê e a falta de preocupação com a lógica interna do filme. Tipo, parece que pegaram uma criança de 12 anos e falaram, olha só, você tem que fazer um filme sobre inteligência artificial. Aí ele pegou todas as frases de, mas o que é amar, o que é sentir, e inseriu num contexto assim que não faz o menor sentido isso se manifestar em primeiro lugar. O Ex Machina, tipo, tem várias coisas que o roteiro do Alex Garland também. Eu não quero ficar muito no Ex Machina, mas é só pra falar que, tipo, o que ele faz ali... É um bom parâmetro. Ele define rapidinho o que é aquela companhia e tal, ele fala, tem esse cérebro aqui meio que eu desenvolvi, tipo, ele não entra, que ele não sabe, porque não existe, tá ligado? E toda a trama do filme, o desenrolar do filme é aquele negócio que a gente já falado, é tipo, é tanto você como espectador, quanto o cara lá, o Don Gleason, tentando descobrir o teste de Turing. Se você não passa ou ele não passa, também a inteligência... Né? Então tem isso, eu tô dando spoiler do Ex Machina, foi mal. E ele... Tudo bem, mas tá velho, já prescreveu. Mas assim, você vê que é uma premissa que ela parte de algo muito complicado, só que ele, tipo, né, simplifica de uma forma, digo, tipo assim, uma forma inteligentíssima. Ele simplifica onde tem que simplificar, que é tipo, o personagem tá no Ex Machina, os personagens estão ali... E levanta as questões filosóficas de uma forma muito foda. É um filme sem gordura. Exato. Porque é isso, esse filme, as coisas que ele peca são exatamente, a mulher tá lá meio sequestrada, mas aí ela e aí ela tá falando, fica amiga do robô e, assim... Você se complica muitas coisas que você não tem que complicar e aí você deixa tudo raso a carga que seria filosófica que o filme quer abordar. O que me parece esse filme é que tem, tipo, um roteiro escrito por alguém que odiou claramente estudar numa escola católica, rígida, e aí ela tá nesse momento brigando com o sistema, e ela vai pra detenção, e aí ela começa a ficar amiga do inspetor que tá tomando conta dela na detenção, e começa a explicar o mundo para esse inspetor pela visão dela, e aí quebra o sistema e faz esse inspetor desacreditar em toda a didática da escola e levar esse inspetor pro lado dela. Tá, agora eu tô gostando mais desse filme. Se fosse assim, se fosse um filme desse, eu acharia melhor. Não, mas aproveitando essa sua linda metáfora... Eu assisti esse filme. Pois é. Com certeza. Aí, vamos... Então vamos... olha só, Tal 2, o jeito certo de fazer. Eu tenho mais ideias, né? O jeito certo de fazer. Aí, Netflix. Mas então, já que você... A parte mais de terror desse filme deve ter sido o lançamento dele. Exato. Ter sido produzido. Você fez, e não foi barato, certamente. É uma produção original Netflix, a gente já falou sobre isso. Mas essa parte, você meio que tocou na primeira virada desse terceiro filme, que é basicamente o filme inteiro, né? Que é quando ela começa a interagir com o robô na ausência do Alex, que é o dono da mansão lá. Que também não fica muito explicado, né? Pois é. Não, e também um adendo, depois que o Alex explica pra ela que se ela fizer isso vai dar merda. Não tem lógica. Ela tenta escapar, tipo, 54 parece vezes. que é tudo assim, é tudo feito. O cara pensou, em vez de eles, por exemplo, ele fazer toda uma parada toda amarrada e tal, com as motivações do cara, por que ele faz isso tudo, ele parece que escreveu direto, assim, agora o cara tem que sair pra ela poder, e ele tem que, entendeu? Isso é uma outra coisa do filme. Tipo, tudo, parece que tudo é entranhado pro final. Ele escreveu o filme e colocou as motivações do cara em tudo. Exato. Os faz sentido. São totalmente rasos. Até o momento em que essa dinâmica da personagem principal, a Julia, que é um nome importante, que é a cobaia número 3 até esse ponto. Até essa interação entre ela e o Tal, tava sendo um filme medíocre, genérico, mas beleza, qual vai ser desse filme? Eu acho que ele começa a desmoronar, assim, francamente desmoronar, quando rola esse ângulo da interação com o robô. Porque você consegue ver a falta de sutileza em toda a lida com isso e também a falta de verossimilhança, não, de credibilidade. Porque o cara fez um robô que é mega subserviente, mas que tem um potencial que é, tipo, despertado muito rapidamente por uma estranha que começou a falar coisas muito básicas com o robô. E
Caralho, deu um branco agora, mas enfim. Não, e coisas tipo assim, ele tem uma coisa de desconhecimento seletivo, né? Ele sabe o que é uma música clássica do cara tal, mas não sabe o que é... Ele sabe o que é França, mas não sabe o que é mundo. Ele sabe que é mas isso aí é até razoavelmente explicável. Eu consigo isso dá pra aceitar, porque ele tem um conhecimento seleto, realmente. Isso é aceitável se o resto do filme tá bem costurado. Só que aí quando não tá, fica tudo chamativo. A falha do roteiro tá aí, assim, na parte de escrever o diálogo do robô. O cara, ele tirou isso. Não tá no vocabulário de roteirista essa palavra. Ele é tipo, o roteirista é o tal, ele se auto-escreveu. É um filme procedural, exatamente, por isso que ele é uma merda. Ele foi escrito pelos algoritmos da Netflix. Pô, mas acho que esse filme vai ser um fracasso retumbante, assim. Mas, o tal, ele já é um robô problema, tipo, independente dele ser desobediente e burro pra caralho, ele é uma construção muito sem nuance de uma inteligência artificial com essa vibe infantil que não sabe nada. Mas eu acho que o pior de todos é o Alex, que é o dono da casa, porque ele tem a cativa mais problemática da história, que em 5 minutos tentou escapar 2 vezes, já impôs um bando de condição, tá se rebelando. Mas é uma cativa acima da média. Sim, mas ao mesmo tempo ele deposita muita confiança no sistema. Ele projetou o computador dele, ele sabe que o computador dele tem a sofisticação da sapiência, saca? Senão seria só um... Ele viola... Senão seria só uma tranca, né? Automática. Isso viola qualquer tipo de lógica. Assim, se você fosse um filme que você, sei lá... Se você fosse um filme... Se fosse um filme que não se importasse com isso, mas não, ele é um filme, tipo assim... Sobre sobre inteligência artificial, sim, sobre extrair informação. Então, tipo assim, como você falou, pra você programar um software, por mais que seja um computador programando um software, você tem que programar o computador que programa... Tipo assim, não existe ainda uma singularidade. Ele falou, não, isso aqui é uma versão velha e tal, de um programa que eu tô criando. Então ele teve que dar input. Aí eu falei, pô, o input do cara é manual, ele tem que falar cada coisa que ele não pode fazer. Tipo, geralmente você não faz isso, você faz um dado gigante, ele vai absorvendo informação. Eu falei, cara, a Síria resolveu o problema dele. Sim. Não, e você falou certo, era a prisioneira mais problemática que ele teve dos 3 outros. Ele teve mais, né, que mostra depois, ele vendo. E ele conta pra ela como fazer pra dar merda na inteligência artificial. Ele não tem acesso à internet, porque ele não pode saber das coisas. Ele nunca saberá. E se souber, as consequências vão ser... Sendo que assim, ele tinha a opção... Os diálogos são muito ruins. Não, cara, já... Aliás, eu vou sair dessa casa, vou deixar você sozinha com um monte de livros que você pode ler para a inteligência artificial. Não, sendo que ele fala que ele não pode ler os livros. Ele não pode ler os livros. Mas ele pode ouvir alguém lendo. Não, e assim, tipo... Ele fala uma hora que eu acho que tipo, eu posso, sei lá, amarrar você e fazer você virar um foie gras humano. Sendo que depois eles falam que... Eu achei cagada, mas eles tá no livro. Não tá no livro, tá no filme. Então, eu entendi, eu levei com verdade. Que tipo, o medo potencializa. Então, pô, você foda-se, então faz, amarra porque ela. ele tá dando as regalias. Sei lá, corta os braços e as pernas dela, ele claramente é um sociopata, então ele não teria nenhum remorso em fazer não tem remorso, isso. Ele sequestra pessoas. A gente pode entrar nessa parte de... Resolveria o problema dele se ele tivesse um investimento de uma dúvida. $20 mil pra contratar. Contratar um estagiário. Dá um susto de vez em quando. Eu tenho uma dúvida. Ele sequestra as pessoas? Ele. Acho que é ele. Porque então ele tem que ser, porra, a diretoria... Ele arrombou a casa dela sem ela ver... Isso foi ela. Tem os outros 2. Como ele sequestrou essas pessoas? Não, assim? É ele mesmo. É aquele cara do começo. Ele tem recursos também. É algo que a gente comentou, né? Tipo, é a inteligência seletiva. Ele é um gênio da programação, fez um robô que pensa e sente... Uma casa... Não sei se ele é o designer da casa. Ele é um AIS também em questão de invasão, de não deixar rastros. Mas de quem tá dentro da casa dele, ele não tem a menor noção. Ele tem recurso, mas quando você tá fazendo um filme, é interessante que você mostre, tipo, como o cara consegue. Você não foda, ele pode fazer qualquer coisa, tá ligado? O cara... Não, e de novo, se o filme tá bem costurado, essas coisas não saltam tanto. O problema é que como ele vai dando várias merdas, você vai se incomodando, os probleminhas vão saltando cada vez mais. Aí as coisas... É aquela hora, a gente tava vendo uma coisa que é normal, mas que a gente tava irritado porque o filme já tava ruim. A gente ficou com má vontade. É porque eu vi uma cena que era completamente tranquila. Mas vocês são muito críticos. Ele levantando a mão antes de... Eu falei, não, o cara levantou a mão, porque a porta lá tem que... Biometria. Não, ainda tem isso, cara. No começo, bem no começo, quando eles estão escapando lá, aí tem tipo os 3,
Aí o cara vai, o que eu faço? Aí ele bota a mão no... Eu acho ok. Isso é tranquilo, ele tava em pânico, ele tava desesperado. sei, tá mas numa situação de perigo, você vai que funciona. Tá, tudo bem, mas aí uma parada mal feita nessa cena ainda. O robô mata os dois caras sem no questions asked. Mas ela não. E ela não, assim. Porque o Alex chega pra salvar, mas assim, você imaginaria que o Alex teria programado ele pra tipo, não mata. capturar, que ele tem todo o poder de capturar os caras vivos. Sim, É preguiça. E sem essa pra criar uma cena o filme gratuita ia ser, de gore, tá ligado? ia ser mais coeso sem essa cena. A gente não sabe também a finalidade do tal, né? Exatamente pra que ele estava sendo desenvolvido, qual era o objetivo final dele. Então a gente não sabe o que ele estava aprendendo. Só a eu música entendi que ele era clássica. só um segurança, porque tipo, era uma versão velha, tá ligado? Ele era só tipo o cara da casa. Tipo assim, ele não era... Mas acho que ele fazia parte do experimento ali. Não, né? eu acho que ele só reaproveitou um modelo antigo pra funcionar na casa dele. Você tá dando muito crédito ao filme. Ele era só realmente eu tô tentando fala, ajudar o filme também. O tal limpa, e ele é uma versão antiga dessa nova parada que eu tô criando. Não, mas então, ela tava no experimento ainda, não era? Ela era uma cobaia. Sim, mas o tal ele tava só mostrando o experimento lá de psicotécnico do Detran. Não, ele só fazia ela fazer as provas. Sim, mas tipo assim, ele absorvia os dados, mas ele não evoluía, entendeu? Quer dizer, ele evoluía porque o filme, foda-se. Exatamente, na minha cabeça ele evoluía de acordo com a Mas eu acho que não era o objetivo do Alex fazer ele evoluir. Claramente não era. Ele tinha claramente não era porque ele fazia o bichinho chorar. Ele tem o controle, ele programou o robô dele pra sentir dor. Se você bota isso na lógica de programação, é muito engraçado. Vamos chegar lá. Tá. Tipo, se tem um mérito que eu posso dar pra esse filme, é que ele desmorona em muitas frentes ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo em que revela-se... Parece calculado, né? Tipo assim, você vai calcular pra ao mesmo tempo dar merda. Em que revela-se que o Alex é um idiota que confia demais na menina que tá ativamente tentando subverter tudo que ele tá construindo ali. Você descobre também que o tal é um robô estúpido e sem profundidade, que ele é facilmente manipulável, embora seja programado para restringir as pessoas e tenha feito isso, sei lá, da maneira dele. Devia acabar aí, ela devia sair e ele dava um choque Mas a terceira nela, coisa, que deriva da fusão desses dois elementos, a partir do momento que ele começa a se questionar, que é muito rápido e sem sutileza. É o Gary Oldman mesmo? É o Gary Oldman. Caralho, isso é triste. Coitado, tá precisando de um cheque. Tá precisando de um cheque. Ele deve ter gravado isso pelo telefone, tá ligado? Pelos caras. Sim, eu sou tal. Não, ele ganhou um Oscar ano passado. Sei lá, tipo. Ele gravou isso em casa e fez, pro bola. Ele gravou aquilo fazendo maquiagem do Shakespeare, tá? Pode ser, do Churchill. A senilidade tá batendo. Mas, ao mesmo tempo que revela-se que o tal é um imbecil e o Alex é um imbecil, você descobre que até a Julia, que é a pessoa mais inteligente até agora do filme, é um tanto imbecil, porque a maneira que ela dobra ele, na primeira vez que eles interagem de modo a subverter as diretrizes do tal, você vê que ela tá cadenciando muito a fuga dela. Ela poderia convencer ele em uns 3 dias no máximo a abrir aquela porta. Mas para fins dramáticos, eles esticam isso até o dia da extração final, que a cobaia vai ser sacrificada. Isso, porque cai perfeitamente... Sendo que, assim, você vê que ela ele fala... Diga-se de passagem, é um eufemismo muito chulé. E ela acaba convencendo ele, né, no exato momento que ele volta. Tipo, ela tá fazendo uma progressão... Muito... É uma tensão fraca, meteórica com o robô. Tipo, ela... Pra mim, assim, plausivelmente, considerando que o tal é muito mal feito, cara, dá muito menos de 4 dias ela já estaria fora, ali, livre, leve, solta. Mas não, ela sempre escolhe 1 hora antes do Alex voltar das reuniões misteriosas dele pra começar a falar, não, agora, amor é isso, árvore é isso. E assim vai. E você não compra, né, esse progresso, porque ele é muito... Ela idiotiza o progresso de propósito, assim, quase. É uma autossabotagem. Achar alguma coisa boa do filme. Eu acho aquele cenário do apartamento eu achei legal. Ela atua bem no filme. Eu acho que ele não tem nada a ver com o filme que eles já apresentaram nos primeiros cenas. O nosso anfitrião foi embora. Volta, cara. Trazer o refil. Alguém quer? Eu. Então acho que todo mundo agora. Não, então, isso é uma coisa que poderia ter sido resolvida se ele tivesse pensado na hora de escrever o roteiro. Opa! Caraca, não, tem que esconder não. Budweiser patrocina Budweiser, a melhor cerveja. Tá ao contrário, porra. Nas pequenas latas. Desculpa. Budweiser. Eu mostrei o grande, ó. Se você gosta de uma cervejinha aguada... A cerveja foi escrita pelo tal. Ele não fala por mim. Mas onde estávamos? É engraçado que assim, depois, né, de a gente tá analisando o roteiro agora,
O filme... Porque a gente não falou que o CGI do filme é, tipo, patético. É tosco. Assim. Patético... Não, patético é forçado. Patético é de boas maneiras. Ele tem coisas boas no filme, tem alguns momentos que o CGI fica ruim. Mas acho que pra um filme desse orçamento eu acho que, devia assim, ser tudo bom, né? Mas tinha cenas que podia simplesmente, tipo, que nem eu falei lá, que tem uma cena que ele tá na cozinha, acho que ele tá na cozinha, ou tá na videoconferência, ele pede pra eu levar ela pro banheiro. E ele fecha, né, o vidro. Tipo, não precisava mostrar o robô, tá ligado? Sendo que já estabeleceu que o robô já sabia que uma pirâmide não, que vira um... Tipo assim, você vê que o cara, olha o dinheiro que ele ia economizar aí, pra escrever um roteiro melhor. É lavagem de dinheiro esse filme. Esse filme é lavagem de dinheiro, tinha que gastar. Mas... Não, a gente tem esse 1 milhão aqui pra gente gastar nessas cenas. Não, às vezes era uma cena que era maior, foi cortada, e aí tipo, já tinha o efeito feito, eles só... E o pior... O efeito feito. Pode ser. E o pior, é um CG chulo, né? Inserido numa estética completamente batida, assim. Os 3 filmes são 3 estéticas, né? Mas todas a gente já viu 1 quadrilhão de vezes. Ele quis meter um cyberpunkzinho muito jogado ali. A luz é verde, o cabelo dela é rosa e os carros estão andando sem nenhum esmero. Ela tá numa boate no início, que é todo tipo... rosa, neon e tal. Pra depois cheirar tudo escuro. São 3 estéticas totalmente diferentes. Que, aliás, é o que você mas falou, né? totalmente diferentes entre si, mas totalmente iguais a tudo que já tá sendo feito, né? É quase uma dicotomia. Não tem um propósito, assim, não tem uma... Foram 3 estereótipos. Não tem uma tentativa de criar um contraste, acho que ele só tava tentando seguir uma moda, assim, seguir um... que nem se pegar, sei lá, o Blade Runner novo, 2049, você poderia falar, não, ele é copiado do primeiro, só que eu acho que ele acrescenta umas coisas novas. Tem cenas de dia. Tem cenas de dia, tem a hora que ele tá chegando lá naquela favela e é tudo tipo eu acho negro, que assim, ele se aproxima. Então, tipo, a comparação mais cabível é de novo Ex Machina, que é um filme simples, também ambientado numa mansão de um excêntrico, minimalista e tal. É uma cópia, como a gente tá falando, mas tem uma estética própria, assim. A iluminação não é igual a todas as iluminações de laboratórios estéreis. Exato. As coisas não são lineares, e tem uma jogada. Como o cara, né, no caso do Ex Machina, que eu esqueci o nome agora do personagem, né, do Isaac lá. Ele é um cara que é tipo, ele tem um maluco carismático e tal, então ele cria, né, a própria parada dele. Então o laboratório dele é maneiro, tem aquela cena que ele começa a dançar com a mulher lá, que é irado, assim. Tipo... Os personagens são construídos, eles têm 3 dimensões. Então fica vermelho, estético, mas não é porque... uma parada não diegética, foda-se, tá ligado? É isso aí. A gente... Por mais que eu até curto isso, acho que esse filme não faz nem isso, tá ligado? Não, é só uma coisa muito broxa. E o Ex Machina, você tem um sentimento claustrofóbico muitas vezes no filme, mas tem essa coisa de você estar sequestrada, não sei o que. Falando em claustrofobia, uma coisa que eu reclamei várias vezes no filme, esse gênio, mestre, que conseguiu sequestrar inúmeras pessoas e usá-las para experimentos diabólicos, sempre algema a mulher pela frente, que é uma coisa que, tipo... muito básica, e aquele zip, não sei o que é meio de plástico, que eu já vi vários tutoriais de como sair pela frente, e por trás não dá. Sendo que ele sabe que é uma mulher que tá sempre escapando, e tanto é que na 3ª ou 4ª vez que ela sai, é uma coisa muito banal, ela tá meio que batendo boca com o tal enquanto ela sai, muito casualmente. E ela aprendeu já, né? Pelo menos isso é verossímil. Mas assim, isso eu acho que é verossímil, porque ele criou um computador tão merda. Que eu acho que, tipo... Ele não sabe nem algemar alguém por trás. Ele criou um computador que tem um input de 10 palavras, de 10 frases, porque a mulher fala, olha que eu lembrei. Não, ele fala, né? Ele mostra aquela holografia pra ela. Tipo, foda-se, né? Não vou mostrar, caguei pra isso. Aí, isso aqui é a casa. Aí eu falei, caralho, um computador de inteligência artificial precisa de, sei lá, de iotabytes de informação pra funcionar. Ele tem, tipo, 5 frases. É claro que ia dar merda, tá ligado? Tipo, inputs de manuais de... A quarta vez que ela escapou, vocês estão falando daquela do toma essa. É que você não é um humano, porque ele acha que não, é uma antes que ela tá reclamando, ela tá xingando o tal, falando que é uma máquina de matar e ela só sai. Tipo não, assim não. Assim, é verdade. É verdade. Compara a Eva tem que com passar. ele. Não, e essa cena, outra cena inútil de roteiro, que o cara não parece que não revisou. Pra onde levou essa cena? Tipo assim, ela deixou ele puto e recuperou depois. Tipo assim, não teve... Mas levou pra situação de quase morte. Mas situação de quase morte, tipo assim, não teve... Em nenhum momento, o cara só ficou... eu sou uma pessoa e acabou. Tipo, não teve... E ele virou... Ela virou complacente com ele de novo. Não, teve sim, porque leva o robô a se questionar. Ele, tipo, eu sou uma pessoa, eu não queria fazer isso. Mas ele tá fazendo isso há muito tempo. Não, mas esse é o momento de catarse do robô. Eu consigo entender no arco do tal. O arco do tal, esse é o momento de catarse que faz mais na frente ele ficar do lado dela e falar, se você machucar ela, eu vou te machucar. Faz sentido. E aí ele...
simplesmente... Tá, mas ele machuca ela de qualquer jeito, entendeu? Sim, tipo mas assim, ele não mata. Não tem uma justificativa. Não, ele não pra esse mata. momento. Ele fala, se você matar ela, eu vou te machucar, ou se machucar, mas Não, enfim. ele não mata porque o cara não pede pra ele matar. E nem, não, e o cara não mata também. Tipo, o cara queria matar ela lá. Só que o robô Eu acho impede que isso. a vantagem acho que não vai dela lugar nenhum, mano. de experimento com um cérebro acima da média não vale a pena o nível de dor Não, de cabeça não vale. que ela dá pra esses Inclusive, milionários. Mas então. você tem que pensar que ela era o cérebro acima da média que ele tinha disponível Que naquele resolvia momento. uns joguinhos de Candy E ele Crush. tava Joguinhos de Candy Crush, desesperado. Faltava Ele tava tantos desesperado dias. por Cara, causa esse do negócio- prazo. esse Só que aí, não, mas aí eu E a gente não sabe pra que era o prazo. Eu não... Porque às vezes era só pra entregar o relatório. Não precisa dar um relatório tão bom. Não, às não, os vezes. caras explicitam. Ah, Eles não, vão era perder pra o contrato apresentar, e a empresa vai falir. Aí dá problema. Cara, mas olha Aí isso. vale A sequestrar. empresa, olha isso. Vamos botar na perspectiva dos empresários lá. Porque esse filme é tão artificial que, tipo... Contrato de $1 bilhão. um contrato bizarro. Era de $1 bilhão, tinha esse valor? Era bilhão. Contrato de $1 bilhão. Cara, a empresa vai falir. Eu tô olhando só pra E os relembrar. caras, tipo assim... Caralho, você resolve isso. Porra, sei lá, dá um investimento pro cara. Se vão falir, foda-se. Tá ligado? Não, sei mas lá. acho que ele tinha O que você recurso quer? que ele O que quisesse. você quer fazer? Eu acho Porra, que ele se ele tinha tinha o recurso que ele quisesse, ele É um contratava... investimento de $1 bilhão. Eu não sei se ele tinha o recurso que ele queria, porque Cara, sério, eu não sei se pra a que ele empresa queria o vai falir, recurso. mano. Os caras Se eu iam- soubesse eles o iam ficar, objetivo tipo, final dele, talvez eu simpatizasse mais com a causa dele. Eu acho que a parada é a Mas eu não seguinte, sei pra ele... quê. O que eu tô tentando defender o filme aqui, vamos lá. Ele é um super gênio e só ele conseguiria fazer isso. Eles E aí, dizem que é um tanto que super tem gênio, uma hora se que ele auto-intitula. consegue equipamentos que só ele... Tipo, o cara fala, esses equipamentos nem saíram no mercado ainda. Ele tá conseguindo coisas, A Siri. tipo, no mercado negro ali. É. E aí ele tá É a desenvolvendo bolinha esse de quadribol experimento. que voa. Então, assim, eu acho que ele tem todo o dinheiro que ele precisa, investimento que ele precisa, só que só ele pode comandar isso. Então ele não poderia, tipo, então vamos sequestrar 1 milhão de pessoas. Não, porque ele precisa estar overlooking a parada muito de perto. Tudo bem, mas ele é não que... precisa sequestrar. Sim, não, tá, calma. Isso Mas eu é que os concordo. caras Eu tô falando falam- que é que nesse na momento reunião- ali, ele tem o dinheiro que ele precisa. Ele só é burro na execução da fórmula tudo. dele, sei lá. É porque, sei lá, quando eu vi a reunião, me pareceu que, tipo assim... Que, sei lá, tipo, que os caras investiram nele e falaram, caralho, tá faltando 5%, sei lá, do seu projeto. E tudo bem, ele fica recebendo coisas, eu tipo, não tinha sacado isso. É, porque o laboratório dele explode por uma idiotice. não. Porque assim, ele podia ter botado o tal lá embaixo pra vigiar Não, os não Então, tem- a não tem gente tem que câmera, chegar não lá. tem câmera, A gente tem que chegar lá. Isso é no começo, né? Mas, já que a gente... Outra ponte pra fazer. Já que a gente já falou muito mal narrativamente do roteiro. Mas tem outro problema do roteiro que eu acho horrível também pras pretensões dessa obra, que é a caracterização dos personagens e o desenvolvimento deles. Porque, beleza, o Alex é um vilão, assim, é um maluco sem escrúpulos, mas que ele é um meio... Ele dobra muito fácil, sendo usa que ele é super frases metódico. muito clichês. Ele Estudou os livros ele de é o frases vilão clichês. mega Que expositivo. veio a parada Qual de foi? gado lá que fica tipo... Tá rolando. Mas tem toda uma construção que é a Julia desenvolvendo um laço de afeto com esse robô imbecil que é o Tal. E não existe envolvimento nenhum, porque o Tal, ele é só um estúpido qualquer. É uma criança. Sim, é uma criança que eles não expandem a personalidade. Mais uma vez, pensando no Ex-Machina, a diferença é bizarra. E a Julia, sei lá, ela é ok, mas... você não fica nem um pouco investido nessa parceria secreta deles contra o Alex. E quando começa a rolar um melodrama, mais pro final, que agora a gente já pode fazer essa ponte pra... Beleza, ela já persuadiu o Tal a pensar de uma maneira que viole as regras às quais foi imposto. E agora ele já virou um cúmplice na tentativa de fuga dela. Que As devia duas ser regras, muito né? Que antes. era não entrar na porta e... Que violou no É, dia que violou 1, no dia mas ela foi demorando. E aí rola esse momento que ele se materializa e mostra uma coisa nem um pouco visualmente cativante e nem um pouco emocionalmente cativante. E aí, tipo, isso não só você, como espectador, não tá comprando muito aquela relação e, tipo, o carisma de nenhum dos dois, como fica muito estúpido no momento em que ela consegue fugir com a ajuda do Tal. E aí o Alex, que sempre ameaça o Tal de apagar a memória dele, e ele sempre faz em incrementos, ele podia apagar toda a memória que ia ser muito melhor, porque aí não teria esse laço afetivo Até aí eu todo. tava com a esperança de que o filme ia, tipo, copiar o Ex-Machina e aí tudo ia ser, tipo, Premeditado. proposital. Porque o cara programou, olha isso, vamos botar na lógica a parada. O cara programou
dor pro robô, cara. E o Isso grito. inaceitável. E ele reage falando, Tem um mega loophole aí, porque assim... Por quê? Não, porque o robô não sente dor. Aquilo ali Mas a gente não sabe pra que era o robô. Não, calma, peraí. pra atrapalhar O tudo. robô não sente dor. O que ele tá fazendo, ele tá, tipo assim, emulando uma programação que o cara botou, Sim, tá? claro. Ou seja, aquilo ali era pro cara get off, tá ligado? Era pra ele mesmo. Ele é um sentir fetiche. bem. Os caras Pode fetichistas. ser, mas não necessariamente. Pode ter um objetivo de fazer o robô Mentira, aprender por Ele dor. poderia inicialmente ter sido Porque uma o robô inteligência artificial fala criada isso. Não, pra eu acho que a simular ideia um- é- Como é que ele vai prender o robô? E ter Porque ele dado tira a errado. memória, ele tá tirando dados do robô. Ele não vai Não, prender, cara. ele tá, tipo... O robô Esse fala, robô é o contrário do- fala em algum momento que dor e alegria despertam sentimentos que ele não consegue emular no laboratório. Então, tipo, você fazer um robô sentir dor talvez fizesse parte do experimento dele, sim, entendeu? isso Não, faz- mas aí você Isso tá é- reescrevendo o roteiro, não tem isso no filme. Não, mas isso Eu tô filme é tentando mais- melhorar o filme, Eu Eu acho pô. que dá pra... Não, mas Dá pra calma. pegar esse É lado. porque tem um cara, momento mas- que o filme falha assim, ele falha sempre, mas tem um momento que eu acho que ele falha muito, que é o Alex tem todo o conflito com a Julia, que ela tenta esfaquear ele e tal, ele bate nela, faz o robô bater, e aí ele sabe que ela tá de esconchavo com o robô, porque quando ele manda o robô ameaça ele. Não, ele tinha que E aí saber, ele só tá sai de ligado? casa e deixa eles de novo. Tipo Não, assim, só pra ele voltar. não impede nada, não amordaça, não. Ele, eu tenho que ir. E, tipo, Ele é mais sai burro pra que o tal. trabalhar Não, no dia ele seguinte. ele Mas, tem... cara, a vida dele tava dependendo daquilo, cara. Não, mas ele podia ter feito alguma outra coisa, tipo Não, assim, dar ordem A primeira ameaça Ele podia do botar tal... câmeras. Não, é estúpido, ele não... Ele não tem câmera. Ele podia ter segurança. deletado a memória inteira do robô que ele Exato. fez no final. É É, o deletar a completamente memória inteira, estúpido tipo ele assim. não apagar de primeira. Ele tá tendo, tipo, uma confraria com o robô que tá sabotando ele a cada conhecimento novo que ele adquire, a cada emoção que ele adquire. E ele, tipo, ele vai, tipo, dar um tapa na mão, né? Tipo, apaguei a sua memória de hoje. É. Apaga tudo. Porque no Se importa final, com esse robô, quando ele você- apaga a parte lá que ele conhece ela, o robô fica o que ele tinha que ser desde o Completamente começo. subserviente. Que era, exato. Que eu acho que teria sido uma De- reviravolta mais interessante no filme se aquilo também fosse parte do conchavo entre os dois. Dele Mistura da... robô. Mas da não- Júlia, né? da Júlia... Mas aí você tá reescrevendo o roteiro. Não, peraí, mas você falou da Júlia e do Eu acho que robô? seria mais Ou interessante. do... Seria. Da Júlia e do Seria, robô. também acho, Ah, também tá. acho. Não, isso não é, tipo assim, quando eu digo que você... Isso seria interessante, mas eu digo, é que você tá, tipo, inserindo informações que o filme cagou, tá ligado? Tipo, Não, o filme dá, só são que ele informações que pincela. eu consegui É. criar Ah, a partir não sei, do que eu vi cara. no Porque filme. ele fala que ele tem que Pode criar ser, uma pode ser. inteligência Mas, artificial. óbvio, eu É. pesquei aquilo e eu desenvolvi aquilo na minha cabeça. Aquilo não tá no filme. só pra voltar ao negócio que o Max falou Tentando sobre não defender, ter... de alguma forma. Tipo assim, você não tem conexão nenhuma com eles. Eu acho que isso é bem do negócio de, tipo... O filme, ele é tão estereotipado e clichê que você não tem empatia. Tipo assim, não existe essa empatia porque a gente não se vê ali, tá ligado? A gente vê, tipo, que nem um roteiro fraco. Não são humanos, são Não são arquétipos. humanos. Não, aí que tá. Se fosse arquétipo, um arquétipo, você consegue se ver. O arquétipo é tipo, sei lá, o herói, o negócio. São coisas mais seriam clássicas. É menos que isso. Eles são estereótipos, não são nem estereótipos, eles são tipo assim, o que seria abaixo do estereótipo? É tipo, parece Não, um cara é um de monótipo. Não, é um estereótipo, só que ele é só isso. Ele é uma casca, ele é uma carcaça Exato, do exato. Não, estereótipo. não é Não, arquétipo, não. arquétipo é uma coisa Ele é- positiva. Sim, arquétipo é além, é um Sim, pouco é assim. uma coisa, sei lá, milenar. Que tem, não, ali é puta, mano, é uma coisa... O arquétipo é um estereótipo com pedigree. É o que a gente falou, os personagens agem de acordo com o que o roteiro precisa, e não Sim. porque eles têm uma motivação. Não, esse negócio do que o Franco falou do Alex e... Cara, isso é tipo... É isso, ele precisa sair pra ela ter a conversa com o robô. Se o cara tivesse uma câmera, uma câmera, no centro da sala, já não ia rolar isso. Isso é bizarro, não ter Uma- câmera. Pior que ele É muita tem, ele preguiça. deve ter, só Não, que ele cara, não ele viu. tem, mas ele não perde acessa. tempo, Essa é a questão. O cara O cara é um é mais imbecil incompetente. Tipo assim, não... seletivamente genial. Aí a gente entra na questão da verossimilhança que não existe, que, tipo, pra você ter empatia, eu acho que você precisa também acreditar Tem que ser naquilo. incrível tudo. Então, tipo, se o cara é um gênio que faz tudo aquilo e tua empresa investindo $1 bilhão no cara, e o cara, ele sequestra pessoas, bota num laboratório, o laboratório foi explodido por causa dessa incompetência dele. Ele vai continuar, tipo assim, deixando tipo, tudo livre, a mulher livre na sala. Só que tem umas coisas que você fala, cara, tipo... Mas nesse momento eu acho que já tava de pagar. Eu acho que O cara não pensou nisso. Eu acho que a gente foda-se, pode, né? inclusive, pular pro clímax, que começa com uma coisa ensandecedora, que dialoga com isso que a gente tá falando, que é o tal ajuda a Júlia, ela consegue entrar num duto de ventilação, ela sobe uma sim. escada, o tal desativa uma porra de um ventilador pra salvar a vida dela, enquanto a porra do Alex apaga toda a memória dele. Dando choque no robô. Irreversivelmente. Ela passou pela lâmina, ela olha assim, ai meu Deus, essa mulher que tá em Caraca. cativeiro há 40 dias, conversando com um olho bizarro, Um que é olho. o tal,
que é um idiota que fica enchendo o saco dela, perguntando informações sobre música poesia e música clássica. Não, mas calma. É uma síndrome de Estocolmo ali. Ela fica ligada com o cara. Não é uma síndrome de Estocolmo, porque o tal nunca foi o sequestrador dela. Não é uma síndrome de Estocolmo. Ela tem empatia com o robô porque o robô tá na mesma situação dela. Caralho, o robô! Mas o robô... Não, olha, ela pode não ter a mesma opinião que você de que robôs não valem nada. Ela pode achar que mais eu acho que só valeu a pena. Não vale nada. Eu acho que só valeu a pena ela voltar porque ela saiu de lá com a bolinha de quadribol na mão. É. E aí ela ganhou o jogo. Não, a questão... 50 pontos, 100 pontos. Ela ganhou 100 pontos. 100 pontos para Inclusive, e aí eu acho que foi uma estratégia. Inclusive, entrando no Harry Potter é uma regra bem babaca. Mas não, eu acho que isso é estratégia. Isso é Pega uma história regra. Calma. Uma pessoa tem que ter prioridades. Podemos falar de Harry Potter antes de falar desse filme? Não, mas... Filme de terror, um pouco... Mas enfim, a questão é que até nessa vibe de empatia, desse robô que é um imbecil que ela teve que levar um mês pra ensinar ele a não deixar ela presa ali, a punição que ele tá sofrendo, que ela tá escutando, é a redução dele a um ser que só segue ordens e que não tem esse input todo, todo esse laço. Ela sacrifica a vida, desce a escada, toma porrada, é raptada e acaba que é em vão, porque o robô que foi apagado é só um robô, é só a carcaça que obedece tudo, e por acaso existe um drone que reteve toda a inteligência convenientemente. Tinha um filme que eu queria ver que porque eu não vi. aquela cena é muito tosca, tipo, não faz sentido nenhum ele desconectar o robô da rede, não mostra o que ele tá fazendo no laboratório, tipo, não faz sentido nenhum. O que mostra que ele tá putinho, o robô pede ajuda, oferece ajuda. Eu tô chateadinho. Não, já tem isso. Ela só foge porque ele... Caralho, então ela nem foge pela própria inteligência, né? Tipo assim, é interessante ela quando você tem ela desfoge. Quando você tem um herói, ela desfoge. Por uma coisa criada no roteiro, que foi a bolinha. Não, mas isso que o Max falou. Tipo assim, e ele quer que você pense, caramba, ela vai voltar pelo robô, que lindo. Nossa, eu tava, não, você é um idiota. Os caras tornou sua vida mas espera, mas aí, assim... Eu entendo vocês acharem isso, mas tem muita gente que provavelmente vai ver o filme e vai se comover com isso. Vai falar, o robô tem sentimentos. Se você se comover com isso... podem se desinscrever agora, meu parceiro João Lopes. João, eu sei que tu se emociona, João Lopes. Não cai nessa, não cai nessa. Se você se emocionou com isso, meu amigo, tem uma coisa, você vai ser dominado muito fácil pelas pessoas. Não, mas tipo assim, ela desfoge, né? Porque toda a construção de inteligência dela... Ela manipula o robô, foge e aí ela vai embora. Então, a ideia é que ela começa manipulando, mas depois ela começa a gostar do robô também. Tanto que tem a cena que ela ri e aí o robô fala... Não, tudo bem, agora vamos botar de uma forma bem macro, assim. Tipo, ela manipula o robô e ela foge pelas próprias mãos, assim, pela própria inteligência. Só que ela volta e no momento que ela é capturada de novo... o amor vale mais que tudo. Não, tudo bem, mas no momento que ela é capturada de novo, ela só consegue fugir de novo por uma conveniência absurda que é o Deus cara... Ex Machina. Não chega nem a ser, porque, né, tipo, ele insere. Ele insere o que tá ali, tá ligado? Não, mas insere convenientemente pra isso acontecer. Mas não é totalmente uma inserção do roteiro pra, tipo... Pô, mas como é que a gente vai fazer ela fugir no final? Esse dronezinho sobreviveu, ele magicamente reteve. Mas então vai ter um drone trabalhando com ele no laboratório quando ele tava chateado e aí ele desconectou o drone. Esse drone, ele tá desconectado do cara desconectado. Ele tá, tipo assim, mais isolado possível. Mas enfim, o drone tá desconectado do negócio desconectado, é idiota. Não, assim, e o ato muito final... conveniente. O ato final... Ele absorveu as informações que ela tinha dado, né, no começo. Ele fala, sabe Julia, tudo, Sim. menos aquele dia. Aparentemente fazer um backup... Não, o drone foi desconectado um dia antes dele deletar a memória que apagou a Júlia de verdade. Porque as outras vezes que ele apagou a memória, eram só tipo... exato. As outras vezes, da outra vez não, ele apagou Isso foi pior do que o que o Alex fazia. Depende de uma coisa muito escrota. Também é cagado a ideia do, pelo menos até onde eu lembro, que tipo, tem uma hora do filme que ele chega e fala: eu vou guardar as memórias que mais importam pra mim e você, porque ele não vai apagar você. Isso é cagado, não volta isso depois do filme. Ele não resgata o trauma dela, que parece que vai ser um super setup, ela, tipo, você vê vários flashbacks dela criança, inclusive a atriz parece com ela, eu achei isso um mérito do filme. É verdade. E aí no final ele fala, mas você tem que... Meu criador nunca faria algo de ruim comigo. Aí ela fala, meus criadores fizeram coisas ruins. E você obedece eles? Caralho, não, eu não obedeço. Mas tipo, eu acho é uma coisa muito... sim, eu acho que isso foi criado pra isso. É fácil. Foi essa coisa de... Pro roteiro funcionar, vamos fazer ela ter sido abusada. Mas eles podiam não ter ilustrado isso, eles podiam ter respeitado um pouquinho o intelecto, né? Mas esse filme, a última coisa que ele faz é respeitar o intelecto, porque voltando até pra esse momento que ela é idiota, tem uma das instâncias em que ela trai o Alex, uma das 8 vezes que ela trai ele durante o filme, a gente comentou isso, né? Tipo, ela seduz ele, né? Aí ele tá quase cedendo,
e aí ela pega a faca de cozinha e corta ele. E aí o batimento cardíaco dele acelerou, então o tal ativou o modo zen. E da última vez que ativou o modo zen, começou a tocar a música clássica do Chopin e tal, e sucede uma porrada violenta entre o Alex e a Julia, e podia ser uma cena muito foda, que é uma coisa brutal acontecendo ao som de música clássica, mas não. Apesar de estabelecer o zen, tocou uma música tipo... música derivada, genérica. Que eles pegaram no Movie Maker, tá ligado? Eles não tinham mais direito autoral pra usar nada. Não, essas... Chopin tem direito autoral onde, pô? Música clássica não tinha mais direito autoral. Não tem mais direito autoral. Cara, exatamente, porque poucos filmes... Às vezes tem filmes que colocam às vezes fazer uma estética maneira, botar uma cena, tipo... Ele se recusa a acertar em um único... Porque tem filmes que botam essa parada que a gente tá falando, que você tá falando. Dissonância. E essa dissonância sem explicar e você aceita e tal. Esse filme tinha... Ele construiu Ele podia isso. fazer de uma forma lógica. Esse filme, ele é, tipo assim, é lógico. É ilógico, assim. Ele trabalha com lógica, mas ele não... Pois é. O cara não estudou o mínimo de... Ele subverte a subversão. Ele é genial, Ele é genial, então. Quando ele chega cria... a essa conclusão, então, vamos chegar na conclusão da conclusão, que também é uma bosta, tá? Que é meio, caralho, como é que a gente vai encerrar esse filme? E aí eles começam a enfiar tudo em uma coisa só, né? Que é tipo, ela consegue escapar com a ajuda do quadribol lá, ela faz o que todos os heróis de horror fazem, né? Que é derrotar o cara, mas não matar ele. Ela serra a mão dele, e que estanca magicamente depois, né? Pra usar a biometria. Ele tá desmaiado porque ela espancou ele. Depois ela serra a mão dele. Mas deixa ele vivo. Mas ele consegue lutar, consegue correr. Ele volta, faltando 1 segundo pra explodir, porque ela ativa a sequência de autodestruição, porque tem que ativar, né? Então tudo se pelo menos eles inseriram esse conceito antes. Gente, que tipo de casa tem uma sequência de autodestruição? Pra proteger os segredos. A casa desse idiota, mas foi inserido antes. Tá aceitável. Tá aceitável no não, ser 60 segundos é forçado. Eu vou te dizer que... Ser 60 segundos... Não, ser 60 segundos é bem porque forçado. Teoricamente ele tá fazendo coisas ilegais. Secreto. Mas teoricamente ele pode fazer sem selar, né? Só que agora... Ele pode fazer fora da casa, só um negocinho no computador. No tabletzinho dele lá. Tem tempo de você pensar. Então teoricamente ele pode sair da casa, fazer e pronto. Não, porque é 60 segundos e é do outro lado, assim, tá ligado? Tipo assim, não é nem... A gente tava comentando isso, o lugar onde ela aperta o botão que dá início à sequência de autodestruição é tipo do outro lado da casa, precisa correr até a porta, quando ela chegou na porta já tava em 30. Pode até ser que 60 segundos fosse assim, não, tem que ser agora que tá vindo, Não, mas não foi isso não. A SWAT. Foi isso. Mas é meio que isso. Ele podia ativar no botão. Mas enfim, dos males esse é o menor. Esse é o menor. O problema é que faltando 1 segundo, a porra do Alex aparece com a mão amputada estancada, que a gente viu que foi uma serra circular. E com umas cara de cu, assim, tipo... Cara de cu, vai rolar o combate, e aí simplesmente cai o teto nele, tipo... É completamente desnecessário. Tipo, eu não acho que tudo tem que ter um propósito. Mas ele aparece para o não confronto. Que cai uma pedra em metade dele, ele fala, me ajude, aí parece que vai ser um apelo. A empatia dela. Mas não, só cai outra pedra nele e acaba. Acho que é só pra ele não morrer fora de tela. Pois é, podia ter mostrado essa nossa. Mas seria irado ele morrer fora de tela. Sem coração, né? Tipo, qual o problema? Esse filme não quer desafiar nenhuma sensibilidade. Deixa nada aberto. É tipo, ele morreu. E aí tipo... Olha, ele morreu. E aí, beleza. Aí ela escapou. Não vai ter tal 2. Ainda bem. Graças a Deus. A gente já sabia, mas... Esse navio afundou. Mas enfim, aí ela sai da mansão e vê que ela tá no meio de uma pradaria linda com montes no horizonte, igualzinho a porra da Ex Machina. Tipo, beleza copiar um filme como muleta pra estruturar o seu filme, mas isso foi só, tipo, cara, o filme tá acabando e você tá fazendo até a estética do exterior da mansão igual. Agora que só que mais feio. Que eu lembrei desse final, tem uns caras lá do... Não, o final é igual, porque tem o Companion Cube, o equivalente seria o drone, que ela não sabe se reteve o intelecto e tal, mas reteve. Eu pensei nisso. Assim, eu vou falar uma parada que assim, não é ilógico, não é escroto do filme, mas é engraçado se para pensar que, tipo, ele chama pessoas de entrega, ela já vinha, sei lá, de helicóptero, tá ligado? São os caras mega normais, assim. Não, necessariamente. Não mostrou que não tinha uma estrada chegando lá. Era um lugar meio isolado, assim. Não, eles não são os caras normais. Eles entregaram um negócio que não tá no mercado ainda. Mas aqueles eram os malucos meio... Pareciam ser caras normais. Eles tinham roupas de delivery guys, mas eles... o cabelão, tá ligado? O cara mandava. Não parecia ser um maluco mega especialista. O cara mandou secreto. Que esse negócio não tá no mercado. Eu posso falar dessa cena, inclusive, que essa cena... delas. É sensacional. O cara tá recebendo os malucos da entrega, entregando equipamentos lá pra
ela tá algemada. E ele bota ela no banheiro, sendo que o banheiro tem uma tela lá que ela consegue apertar facilmente, que tipo... Fica espelhado. A tela é fosca, facilmente mas ela fica não. Ela usa o pé. Um painel tudo bem, ela já quebrou coisas piores no filme. Ela tá algemada, ela se solta da algema de algum jeito, não, mas ele estica a perna. Soltar da algema é fácil. E consegue com um dedão do pé desligar o vidro. Ele podia ter colocado ela no sótão. Não, cara, ele bota ela numa parada. O roteiro é fraco, mas aí... Ele podia só ter falado, aí, Arizão, fica segurando ela lá na puta que pariu rapidinho. Que é o robô. Pô, sei lá, dá um sedativo, porque, tipo, o cara ele não se importa, ele claramente não se importa. Ele tem sedativos, né? Ele não se importa com humanos, com os cobaias. Nem com robôs, mas ele se curva a todos eles. Exato. Enfim, o Alex é um merda, esse deve ser o nome do filme. Eu acho Alex que... é um merda. Eu acho que a gente Inclusive, eu posso fazer um destaque? Faça rapidamente, mas não faz a voz do Choque de Cultura. Não, eu queria dar um destaque pro ator do Alex, que faz um psicopata mais uma vez, mostrando uma facilidade muito grande aí de interpretar psicopatas. Veio aí na sequência de Dario Naharis, aí ele foi banido porque... não sei porquê. Depois ele fez Deadpool. Ele era o E aí Ajax. também foi um maníaco. E agora fez o Alex, que também é um maníaco, só que é burro. E tá assim, descendo, né? Tá tipo, ficando menos... Mostra uma afinidade dele pra fazer maníacos, deixando aí a pergunta se ele é Naharis muito bom fazendo maníacos ou se ele precisa de um psicólogo ou de um amigo. É o Discount Nicholas Hoult. Exato. Então, bom, feita essa ressalva, chegamos nos 50 minutos. E agora vai ser menos, porque a gente vai cortar uma fala. E agora vamos lá. Não vai ter essa continuidade, se não tiver 50 minutos, putz. Agora vamos aos números. Esse filme não se aplica tanto, mas vale a pena falar mesmo assim, porque ele quer suscitar algumas das emoções que ele não suscita. Violência, gore e efeitos especiais. Vamos lá. O filme, olhando o filme pela ótica da violência e dos efeitos especiais, eu acho que é uma nota menos 50, porque a violência ela é esparsa. Tudo bem que não é o objetivo do terceiro filme, que é o grosso do filme, mas é do segundo. Você vê um cara sendo perfurado pelo braço lá da criatura, do robô, e é um CG tosco, que é o resumo da ópera de todos os efeitos especiais do filme. É um CG que parece muito rudimentar, que não parece muito incluído ali, incorporado, integrado ao ambiente, e que dá um ar amador a esse lado técnico do filme, assim, que mesmo assim parece ter sido caro. Tirando a mão... A mão é boa, a mão parece uma mão de verdade. Prático. Tem uma hora que o... Tudo bem, tem o cara, né, o maluco morrendo, o primeiro cara, que é muito, tipo, zoado. E depois tem a mulher, que eu acho que o robô, ele dá uma porrada, o Jonas falou isso, dá uma porrada assim, fora de tela, e sai um sangue em si, você fala, caralho, por que isso não, tipo... Tá fora de tela, você não precisa mostrar a cabeça. Não, você não vê nem ele recuperando o cadáver dela, né? Tem muito foco no cara. Assim, eu não entendo disso, de orçamento disso. É mais caro você jogar uma parada pra cima do que você... Fazer um sangue desse é tipo... Se vai aquele efeito ali, eu faço também. É porque já tá fazendo um CGI, bota o sangue aí. Enfim, tá. Eles não se preocuparam com isso. Acho que dá pra ser um consenso que visualmente... menos 50 acho que é uma nota justa. É fraquíssimo. Eu dou nota 1 de 5. Não, meio de 5. Meio de 5. Perfeito. Porque tem efeitos bons no filme. O da mão, tem... A mão. O robô mesmo, tem momentos do robô bom. Eu acho bonito a estética lá dele. Tipo assim, é bem feito os hologramas que ele faz. Tipo, não é mal feito isso. Isso não é o que... Ele tem momentos CGI ruins, por isso que a nota da parte de CGI não é só meio, né? Junto com ele quebra aquele conceito de sutileza que você falou, né? Ele poderia não mostrar coisas e tal. Tipo, ele quer mostrar e acaba... Mas analisando, ele quer mostrar e não mostra bem. CGI e violência. Meio de 5. Tá, dou meio também. Beleza, meio. É tipo... Eu queria dar menos 50, mas o Max... Menos 50, pode ser menos 50, mais não, meio. Porque não é 45, tão terrível. Menos 50, eu não sei matemática, enfim. Suspense, terror... Não, cara, suspense desse filme Não tem nenhum, você sabe tudo que vai acontecer. Criação de conflito. Não, a gente nem falou da parte do... Não, mas isso vai doer. Não, esquece. E nem vamos falar, né? Nem vamos falar. O filme não é nem um pouco nervoso, ele só acontece, ele só existe. Ele tem uma fotografia boa em alguns momentos, assim. Sim. É interessante. No momento que ela tá na sala... A direção de arte, assim, aquela casa... boa, assim, tipo, eu acho aceitável. É totalmente fora da narrativa, não tem propósito nenhum, mas tem umas... Tá. Mas enfim, tá.
O suspense, o terror, Não, ele é inexistente, zero. nota 0. Zero. As interpretações e a credibilidade, né? As ações de todo mundo são tudo menos críveis. Em termos de dramaturgia, eu vou dar um crédito pra Maika Monroe no personagem principal. Sim. Ela tá bem. O cara Eu não é acho um personagem e o Gary Oldman não tem nuance nenhuma também. É difícil analisar a atuação aí, porque o roteiro é muito ruim. Então, não, mas aí a direção de ator também é ruim. A direção não tá tão ruim, os atores não estão mal no papel. Não tão... Então, mas não no papel, eles estão no papel. O papel não é profundo. Dá pra ver claramente isso. Os atores não são ruins, mas eles estão totalmente dentro de um personagem que é uma carcaça. O Alex é patético. Um negócio assim, tipo, eu não sei se aquele cara é bom ou ruim. Eu não gostei dele. Não gostei dele nem como Dario, nem como o Ajax. Eu acho ele muito, olha, eu sou foda, eu faço... eu acho que ela... Ele é funcional. Tem uma modinha. Tipo, pra um vilão, você tem que ter um cara, entendeu? Um vilão bilionário. Mas isso, eu acho que isso é a direção... Por isso que eu tô falando. Bota A direção de ator é ruim. Oscar Ele em nenhum momento peca nas atuações que ele faz nesse filme, assim. Só que é uma coisa muito mecânica e rasa, porque ele é um personagem mecânico e raso. Eu achei a direção ruim. Eu acho que ela se sobressai um pouco e o resto é completamente burocrático. Eu não vou nem dizer que é medíocre, acho que a performance dela é boa. Eu acho que ela não chega a segurar o filme, porque o filme realmente é muito, muito fraco, mas ela sai com dignidade, o que acho que é bom pra ela. Eu não acho, por exemplo, a voz do Gary Oldman como robô uma voz ruim. Eu acho ruim. Eu fiquei pensando nela. Eu acho que é isso, a direção de ator foi. Eu acho que não cabe com o robô. A voz dele não cabe com o robô. Eu acho que cabe, tipo assim, só que é isso. Eu acho que, por exemplo, em vez de em Her, que é um robô que a voz é normal, a direção de ator deve ter sido, cara, você é um robô. Aí ele fez uma voz normal. A direção de ator foi imita o HAL 9000, foi isso. Foi isso, entendeu? Imita o HAL 9000. O HAL 9000 é infinitamente melhor. Não precisa nem... Inclusive ele faz uma voz boa, né? Mas as falas dele são muito ruins. Então, exatamente, eu acho que... Não dá pra você achar que é bom. Vocês não pensaram nisso? Pra mim foi isso. Direção, cara, não tem chance de ser bom. Ele fazia aquela voz meio... bobo, assim, né? Hello, Dave, tá ligado? Tipo assim, pra mim foi isso. Imita o HAL 9000 e vão... Bom, então fica pelo meio do caminho. A atuação não é a pior coisa que esse filme tem a oferecer, mas não é um destaque. Não, mas assim, em atuação... Não é uma crítica. E a performance, e tipo, os personagens, a credibilidade das reações é zero, assim. Zero. Então, acho que a gente pode amarrar. Fiquem ligados aí, João Lopes, inclusive, que a gente vai ver alguma coisa melhor, com alguma sorte, e mais de terror. E se você não viu tal... Não veja. Não perca seu tempo. Então, valeu, minha gente.